queridos alunos, tudo bem? Bom, na última aula a gente falou sobre a vinda da família real para o Brasil fugindo de Napoleão por causa do forte comércio que Portugal tinha com a Inglaterra. E diante do bloqueio que Napoleão fez à comercialização com a Inglaterra, o rei Dom João VI resolveu quebrar esse bloqueio por questões econômicas portuguesas e aí veio para o Brasil fugido com toda a nobreza para reconstruir aqui uma espécie de sede do governo português no Brasil. Isso trouxe muitas características importantes para a mudança do sistema de visão do Pacto Colonial Brasil-Portugal. Por quê? A gente já viu que houve uma mudança da capital para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, que era uma cidade colonial, se tornou uma cidade imperial, fazendo com que o Brasil se desenvolvesse em uma perspectiva europeia muito durante esse período, para atender às necessidades de Portugal. Acontece que na última aula a gente fez algumas reflexões aqui já a respeito da forma como Dom João VI agiu, fugindo de Portugal, junto com toda a nobreza, trazendo as suas riquezas, a sua família, mas deixando lá o povo português. E o que acabou acontecendo foi que os portugueses não ficaram muito felizes, obviamente, de serem abandonados pelo seu rei à própria sorte, né? Voltados para uma tentativa de resistir à invasão napoleônica que aconteceu e diante da vontade de retomar o status comercial que Portugal tinha antes da vinda da família real para cá. A gente viu que Dom João VI teve como uma das principais medidas quando veio para cá a abertura dos portos brasileiros. Isso fez com que houvesse uma modificação do foco central de comércio de Portugal para o Brasil. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a emancipação da América Portuguesa, discutindo o que aconteceu em Portugal, que acabou exigindo que o rei Dom João VI voltasse a Portugal e levasse a um movimento de emancipação do Brasil colônia para se tornar Brasil um estado independente. Nesse sentido, a primeira pergunta que a gente se faz é como ficou Portugal depois que Dom João VI veio para cá, né? Evidentemente que após a vinda da família real para cá, Portugal perdeu muito seu status como centro do governo português, justamente porque após a partida da corte portuguesa, começou a se entender que o Rio de Janeiro virou a grande sede da existência do Estado português. Então, foi se perdendo esse status aí da própria análise da atuação de Portugal, né? E o que a gente percebia é que Lisboa e as grandes cidades portuguesas, elas foram invadidas, arrasadas por Napoleão. Elas estavam governadas por um militar inglês, porque como a Inglaterra ajudava nessa gestão, ela mandou militares ingleses para poder proteger Portugal e sendo que Portugal passou a ser governada tecnicamente, administrativamente na sua sede por um militar português, né? Além disso, ela tinha um prejuízo muito grande com esse deslocamento econômico que houve de Lisboa para o Rio de Janeiro, do comércio que acontecia. Porque aí toda a riqueza que saía do Brasil e ia para Portugal, muito dessa riqueza nesse momento ficou no Brasil, em função da presença da família real aqui. Então se tinha uma crise, inclusive de não aceitação mais do rei português, que abandonou o povo português e veio para o Brasil. Existia uma crise econômica vinculada a essa noção de transmutação dos portos, né, de transferência dos portos, e também voltada para essa percepção de que eles estavam sendo governados por um militar inglês, que não tinha legitimidade para fazer esse governo, aí abandonados pelo seu próprio governante, o rei Dom João VI. A gente já discutiu aqui na última aula que Dom João VI divide opiniões, né? Muitos historiadores entendem que Dom João VI foi um verdadeiro covarde,
porque ele sai de Portugal fugido de Napoleão e ele abandona o seu povo lá por ser um medroso, por não enfrentar as tropas napoleônicas. Outros entendem, inclusive Napoleão, que ele foi um grande estrategista, porque ele evitou ser derrotado e morto por Napoleão, fugindo para o Brasil, né? Agora, os portugueses, nesse momento, entendem ele como um verdadeiro ato desrespeitoso da representatividade do povo português, né? A monarquia, naquele momento, ela tinha um sentido muito grande do povo aceitar o monarca como legítimo gestor de Estado. Até porque já começa a surgir a necessidade de se ter leis para organizar as relações econômicas e as relações de Estado, mas não se tinha ainda uma constituição que limitasse o poder do rei. E por isso, muito do que se legitimava a atuação do rei era a própria aceitação do povo, entendendo que aquele rei era audacioso, destemido, corajoso, inteligente e que fosse um rei também que tivesse a capacidade de ser amado e respeitado pelo seu povo pelas suas ações. Evidentemente que quando Dom João VI sai de Portugal e vem para o Brasil, deixando lá o povo português, as pessoas começam a entender que talvez ele não seja um rei que realmente tenha legitimidade para representá-los. E aí, em 1814, após cerca de 6 anos que os franceses invadiram o território português, eles conseguem vencer junto com as tropas inglesas. Portugal consegue vencer e tirar as tropas napoleônicas do seu território. E aí, em 1814, foram 6 anos de luta, né? Quando eles vêm para cá, em 1808, e aí em 1814 a gente vai ter esse fim dessa luta aí. E aí, quando a gente percebe essa situação, as tropas napoleônicas, quando elas são derrotadas, elas deixam de ser o motivo para o rei de Portugal não estar lá em Portugal. Então, o que passa a acontecer? Olha, se Dom João VI estava no Brasil por causa de uma necessidade de proteção da corte e do poderio português com essa fuga para o Brasil, agora que nós derrotamos as tropas em 1814, não tem mais sentido para ele permanecer no Brasil. E aí, o que eles queriam? Lisboa, especialmente, começa a se manifestar que queria retomar o protagonismo do governo português. E como que se retoma esse protagonismo? Pedindo para o rei de Portugal retornar a Portugal. Em 1815, o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarve. E aí, quando se faz essa elevação do status do Brasil para parte desse Reino Unido de Portugal e Algarve, começa a se questionar o motivo real do rei Dom João VI ainda estar no Brasil, já que as tropas napoleônicas já tinham sido retiradas do território português, né? E aí o que começa a acontecer é que a monarquia portuguesa, ela, ao mesmo tempo que ela queria que o rei voltasse, para voltar a ter esse protagonismo, eles queriam que o rei voltasse, mas não como era antigamente a gestão do reino português. Porque aí começa a se ter um pensamento mais voltado para as ideologias liberais, a percepção de que os estados começam a ser fundados por leis, é o que a gente chama da discussão do conceito de Estado de Direito. Porque o que é o Estado de Direito? É aquele organizado por leis, que mesmo um rei está submetido a uma constituição, né? E aí o que se acaba percebendo é que é feito um projeto de refundação do Império Português a partir do pensamento das Américas, que é fundado nessa noção de construção de um Estado de Direito com base no constitucionalismo, com a noção de que todo Estado soberano
ele não é soberano porque o poder desse Estado se funda na existência de um rei, mas ele é soberano e ele tem total capacidade independente para se gerir a partir da percepção de que ele se constrói juridicamente envolto a uma Constituição, né? Que vai ter aquilo que vocês devem ter estudado na disciplina de Teoria da Constituição, que tem esse semestre, né? Que vai ter normas que são organizacionais, porque a Constituição vai estabelecer como que se vai organizar esse Estado, quais são os órgãos, vai estabelecer competências para os poderes do Estado, vai se ter uma divisão do exercício desse poder em legislativo, executivo e judiciário, como preconiza Montesquieu. Vai se ter uma percepção de que o próprio rei, ele não pode mais agir em violação à Constituição. Então, apesar deles quererem voltar com esse protagonismo, o protagonismo que se deseja nesse momento, colocado para Portugal, para Lisboa, para o Porto, não vai ser voltado para uma reedição do que era a monarquia portuguesa anteriormente. O que vai se entender é que eles desejam, nesse momento, construir um novo projeto de monarquia constitucional. E para isso, evidentemente, eles esperam que o rei de Portugal volte a Portugal para poder se estabelecer uma nova relação de Estado de Direito. Em 1820, o que acaba acontecendo é que a Espanha começa um movimento muito grande voltado para essa noção de liberalismo que vai influenciar a Portugal e todos aqueles que queriam uma mudança desse sistema, porque a Espanha já vai começar a pensar na elaboração de uma Constituição que organize juridicamente seu Estado. O estopim para tudo isso, que fez com que, inclusive, Dom João VI tivesse que retornar a Portugal e repensar como que a monarquia portuguesa ia continuar agindo, aconteceu no mesmo ano, em 1820, porque ele atrasou o pagamento dos militares, das tropas portuguesas que atuavam no Porto. Então, faltou dinheiro, ele atrasou por falta de cuidado, mas já se tinha ali uma crise instalada também. E aí esse não pagamento das tropas portuguesas que estavam no Porto levou à Revolução Liberal do Porto, que é muito importante tanto na história do Brasil quanto na história de Portugal. Essa revolução, ela preconizava primeiro o retorno de Dom João VI. Então eles queriam ter a possibilidade de discutir com o rei frente a frente e que ele retornasse para se mostrar que o protagonismo da existência do Estado português era de Portugal e não do Brasil, que agora fazia parte do Reino Unido português, né? Além disso, eles queriam que esse rei voltasse com uma limitação do seu poder, estabelecendo direitos fundamentais, estabelecendo isso tudo, uma organização do Estado português com um pensamento de elaboração de uma Constituição que estabelecesse uma nova ordem jurídica nacional para a existência da monarquia portuguesa. E aí, o que eles começam a entender é que eles precisavam do fim do processo de transferência da metrópole portuguesa para o Brasil. Porque se não houvesse o fim, o cessar desse processo, dificilmente eles conseguiriam protagonismo para ter importância para fazer essa reforma e essa construção de um Estado constitucional português monárquico. Então eles começam com essa reivindicação. Os brasileiros, como que os brasileiros pensavam nessa época, professora? Gente, eu preciso fazer um parênteses. O que era ser brasileiro nessa época? Hoje em dia, vocês devem lembrar das aulas de direitos humanos e direitos fundamentais e também das aulas de teoria do Estado, de como que ser brasileiro, ser parte de um povo, reflete o fato de termos a nacionalidade daquele Estado. Naquele momento, como o Brasil ainda não era um Estado independente, não se tinha determinado legalmente quais eram os critérios de atribuição de nacionalidade brasileira. Então, ser brasileiro
era muito mais do que um critério jurídico para se estabelecer essa nacionalidade. Ser brasileiro, nesse momento, era um ato político. Então, aqueles que se declaravam como brasileiros eram muitas vezes aqueles que reivindicavam direitos para o Brasil. E, evidentemente, que não existia um discurso universal de todos que aqui viviam de querer que isso acontecesse. Mas começa a se ter um movimento de identificação como brasileiro e uma reafirmação desse pensamento de que necessariamente os brasileiros gostariam de ter autonomia para poder assim se apresentarem e inclusive estabelecer uma autonomia, um maior status para o Brasil naquele momento. Um dos principais brasileiros que foram muito importantes nesse momento foi José Bonifácio, né? José Bonifácio foi um dos grandes revolucionários representantes da América Portuguesa na corte e ele inicialmente discutia a manutenção do status do Brasil como parte desse Reino Unido, defendia uma maior autonomia para o Brasil, mas ainda não defendia independência. O que ele foi construindo com esse pensamento, com essa análise desse ato político, foi a construção com outros do Partido Brasileiro, que eram aqueles que comungavam dessas ideias de fortalecimento do Brasil. E aí vocês imaginam como que existia um conflito, né? Da Revolução dos Portos, que queria a volta de Dom João VI e a manutenção desse status e a redução do status brasileiro, e o Partido Brasileiro, liderado por José Bonifácio, que gostaria de manter o status de Brasil como parte desse Reino Unido inicialmente e inclusive aumentar ainda mais o desenvolvimento no Brasil. No início, eles queriam a permanência da corte portuguesa aqui, porque eles percebiam claramente que se a corte fosse embora, teriam grandes chances de se perder o que o Brasil já tinha conquistado, né? E aí eles queriam a manutenção do chamado Império Luso-Brasileiro. Eles defendiam, inclusive, que deveria deixar de chamar Portugal, que deveria chamar Império Luso-Brasileiro. Acontece que Dom João VI, muito pressionado, acaba jurando obedecer à Constituição diante da Revolução dos Portos, acaba jurando obedecer à Constituição, volta a Portugal para poder não perder o trono que ele tinha, né? Então o que acabou acontecendo foi que Dom João VI, pressionado, acabou retornando a Portugal no dia 26 de abril de 1821. Ele voltou a Portugal, mas pressionado pelo Partido Brasileiro e com a intenção também de não estabelecer um retorno ao que era o Brasil colonial, ele deixou aqui, diante dos ideais separatistas, para se proteger dos ideais separatistas, ele deixou aqui o seu filho primogênito, Pedro, que passou a ser o príncipe que vivia no Brasil, representante da corte portuguesa. Apesar da gente achar que poderia ser uma boa solução, inclusive bastante estratégica, os portugueses não gostaram nada que Pedro tenha ficado no Brasil. E o que acabou acontecendo foi que vários começaram a se manifestar pedindo que Pedro voltasse para Portugal, já que toda a família real tinha retornado e Dom João VI tinha deixado seu filho primogênito aqui, que era o herdeiro de Portugal, né? Como os portugueses queriam retomar esse protagonismo da relação de gestão econômica, e inclusive que o Brasil voltasse a ter um novo status de colônia, o fato de Pedro ter ficado aqui fez com que se questionasse realmente quais eram as intenções da coroa portuguesa ao fazer isso. Por outro lado, quem gostou muito dessa ideia foi o Partido Brasileiro. Aqueles que tinham a percepção de manutenção do status de colônia, que eles não queriam manter esse status de colônia e continuar a evolução do Brasil como parte desse Reino Unido, ficaram muito satisfeitos com a estada de Pedro aqui.
E por isso eles acabaram pedindo e se manifestando o tempo inteiro, mesmo diante das pressões da corte portuguesa e dos portugueses, eles pediram o tempo inteiro que Pedro ficasse, né? E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, Pedro recebe 8.000 assinaturas pedindo que ele ficasse no Brasil. E aí esse foi o chamado Dia do Fico. Diante desse Dia do Fico e dos inúmeros movimentos que a gente já estudou, que estavam acontecendo de separatismo no Brasil, alguns dizem que Dom João VI falou para Pedro: antes que algum aventureiro coloque a coroa, coloque a você. E aí o que acabou acontecendo foi que, pós Dia do Fico e diante dos movimentos separatistas que apareciam, o medo de Portugal, inclusive da coroa portuguesa, de perder o Brasil, fez com que eles pensassem numa solução muito parecida com as soluções já construídas e bastante estratégicas de Dom João VI, de que melhor que o Brasil se tornasse totalmente independente seria talvez permitir a independência do Brasil como colônia de Portugal, mas que o rei de Portugal continuasse sendo o herdeiro do trono português, né? E aí a família real portuguesa, quando teve essa separação que era inevitável, ela acabou aceitando de alguma forma, de uma forma mais fácil, diante da noção de que Dom Pedro I, agora, primeiro imperador do Brasil, seria, como ele era o herdeiro do trono português e se tornaria o primeiro rei do Brasil, eles dão uma espécie de golpe político muito importante para a manutenção do poderio aí da família real portuguesa. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, dizem, né, que gritou independência ou morte, colocou-se como primeiro imperador do Brasil, e aí a gente tem o início, a continuidade da construção do Estado brasileiro, de um jeito muito diferente da história de vários países, já que a independência, ela deveria ter a noção de que há uma total separação de quem nos coordenava antes como metrópole. Mas nesse caso, como um ato de grande estratégia da coroa portuguesa, que muitas vezes é tratada como ignorante, com escárnio, né? Mas como um ato de muita estratégia, a gente tem o filho do rei português se autoproclamando como rei do Brasil e declarando a independência do Brasil. Críticas que a gente tem sobre essas situações. Os movimentos de independência, gente, eles não eram uniformes. Então, quando se tem independência do Brasil, ainda mais dessa forma, mantendo como primeiro imperador brasileiro o herdeiro do trono português, muitos não ficaram felizes com a falta de representatividade popular desse movimento, né? E o processo de construção do Brasil, ainda vinculado a Portugal, fazia com que muitos achassem que mesmo que Pedro tivesse declarado a independência do Brasil, que essa independência ela era muito mais teórica do que real. Então, ainda se questionava a presença desse pacto colonial pelo fato do primeiro imperador brasileiro ser o herdeiro do trono português, né? E aí começava, a partir desse período, a construção do Estado brasileiro. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a primeira Constituição brasileira de 1824, como que ela foi instituída, como que Pedro vai lidar aí com essa divisão de poderes e as características específicas e jurídicas da primeira Constituição brasileira. Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula. Tchauzinho!